esse encontro vai ser colocado no nosso site, né, no nosso canal do YouTube. E, como sempre, Ramatiz vem dizendo muitas coisas importantes e a gente começa, né, a nossa fala justamente trazendo essa parte da importância da leitura, do resgate dessa leitura, do resgate dos nossos exercícios mentais, da gente começar a dar um pouquinho mais de atenção à nossa mente. A mente, ela é a diretora, é o gerentão de todo o nosso corpo, das nossas atividades. Se a gente perde, né, a cognição, se a gente perde esse planejamento, essa reflexão, a coerência mental, a gente não consegue mais viver uma vida, né, razoável, minimamente razoável. Né? Então, a gente tem que dar uma atenção à nossa mente. Tá? Isso aí não está diretamente falando em um livro, algum capítulo específico do livro que a gente está lendo, né? Ele vai falando, por exemplo, da parte da saúde, né? Da parte do sistema digestivo, de algumas patologias, a parte mesmo das pessoas que nascem com alguma deficiência física, mental, etc. Hoje a gente vai falar sobre a parte mesmo da medicina, das doenças psíquicas, a medicina, e a parte mesmo do sistema digestório, né, que é o capítulo 4, o capítulo 5 ali do livro, mas eu venho trazendo também nesse debate literário, né, nesse estudo, algumas outras coisas por fora, né? Vocês vão ver que alguns slides eu vou trazendo alguma coisa que está lá no livro dos médiuns, ou no Evangelho, ou em algum outro livro, por exemplo, do Robson Pinheiro, mas que venha complementar, que venha trazer uma visão ou que acresce, né? Ou até que destoa, né? Porque a gente tem que fazer uma leitura também, eu sempre fiz uma leitura, que não é uma leitura cega, tá, gente? A gente tem que ter uma leitura crítica, tá? Então, se a gente dialoga com o texto, a gente vai ter que começar a perguntar mesmo, por que é isso? Será que é isso? Será que não é? Concordo, não concordo, isso aqui eu acho que está legal, isso aqui é muito bom, gostei desse tipo de informação, essa aqui eu não gostei. Eu, por exemplo, eu rabisco o livro todo mesmo, eu boto look, eu boto setinha, quando eu não gosto de alguma coisa, eu coloco bullshit, é besteira, né? Nada a ver, né? Faço um monte de rabisco ali, boto o realçador mesmo, canetinha, círculo. Então, eu vou debatendo, por isso que eu não sou de ler muito rápido, a não ser que seja aquele livro um romance, não seja um livro de estudo, seja mais um romance, uma ação, igual um Legião, por exemplo. Nossa, Legião eu fui em um dia, 2 dias, eu li o livro todo. Né? Mas tem alguns livros de estudo que você tem que ir degustando devagarzinho. Isso é muito legal, gente, é muito legal, tá? Então, vamos trabalhar, né, essas informações. Nós estamos no século aí, numa época que as informações estão vindo a roldão da parte espiritual. Então, a gente está tendo muitas fontes, está tendo muitos livros, muitas revelações de toda parte, seja da ciência, da filosofia, da parte religiosa, missionária, ocultista. Tem muita coisa que está vindo. Então, a gente precisa ter esse discernimento para poder separar joio e trigo daquilo que está chegando até nós. Até porque já foi avisado, alertado lá atrás por Jesus que nessa época, nos tempos chegados, haveriam muitos falsos profetas. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado grande com aquilo que a gente traz de informação. Não é só porque o cara tem 300 mil seguidores no YouTube, no canal dele, que o cara está fazendo coisa direitinha, limpinha, não, tá? Eu estou vendo gente aí, eu sigo vários canais, mas tem alguns canais que, sinceramente, a única coisa que é postada é fim do mundo. Né? 3 dias de escuridão, eu não sei o quê, vai acabar o mundo, vai ter outra pandemia, e vai não sei o quê, vai vir meteoro, vai ter tsunami acabando com tudo, vai, entender? Só assustar, gente. Seres de luz,
Espíritos evoluídos não estão preocupados, não querem disseminar ainda mais medo no mundo. O medo já está aí graçando à torta e à direito, pegando a gente de roldão, deixando as pessoas completamente desequilibradas. Para que eles vão jogar mais lenha nessa fogueira? Então, eles querem despertar as consciências, mas quanto à sua plenitude e capacidades. Eles querem ajudar as pessoas a olharem para dentro de si e ver, eu tenho os recursos necessários, a luz necessária para eu lidar com os meus problemas, com as minhas questões. Eu posso vencer os meus problemas, eu posso vencer esses desafios, eu tenho condições ferramentais, instrumentais para conseguir ir adiante. Esses espíritos de luz estão sempre falando, sempre dizendo: nós somos os autores da nossa vida, das nossas obras, inclusive aí fala Ramatiz, das nossas patologias, somos nós que em algum momento, nessa ou noutra vida, nós criamos. Não é o mundo, não é o vírus, agora os bichinhos até são culpados, tem gente já matando macaco, gente, pelo amor de Deus, que insanidade, que ignorância completa que a gente está entrando de novo nisso, por causa de terrorismo de um e de outro. Não é assim. Vamos começar a raciocinar, o cérebro está aí para ser utilizado, pelo amor de Deus. Então a gente ouve uma coisa e já diz assim, ai meu Deus, é isso aqui. Não, vamos começar a dizer, poxa, será que é isso mesmo? Os animais não têm nada a ver com isso, gente, pelo amor de Deus. Então, vamos começar a entrar nesse assunto, né? Fazendo a nossa prece, acalmando um pouquinho, deixando agora essa luz falar mais alto dentro de nós, a luz que nós sabemos que nós somos portadores, a luz que existe já dentro de cada um, dentro de cada ser, porque somos herdeiros das estrelas, somos herdeiros do amor de Deus, da sua plenitude, do seu poder, da sua misericórdia. Somos filhos do Altíssimo. Se estamos temporariamente como estrelas cadentes aqui nesta terra, é para nos autoconhecer, para nos elevar, para nos relembrar de onde viemos, de quem somos e para onde deveremos rumar. Que através de encontros como estes, que podem ter poucas pessoas na parte da matéria, mas chegarão em muitos corações de um e de outro lado, que cada um possa sentir de per si aquilo que lhe cabe, na mudança interior necessária que precisamos empreender para poder continuar o nosso processo evolutivo e a nossa libertação das mazelas que nós mesmos criamos, para nós e para outros que caminham conosco. Ninguém, a nossa humanidade, não conseguirá se livrar das suas dores se não fizer realmente o seu dever de casa. Se deixar influenciar por mentiras, por terrorismo, pelos medos, pelas separatividades, pelas polarizações, pelos conflitos mentais, emocionais, sociais, que estão sendo incentivados em toda parte. Isso só vai aumentar as dores, as energias densas, os nossos problemas. Está na hora de nós nos unirmos. Está na hora de nós refletirmos sobre o que nós temos feito com a nossa humanidade, conosco mesmo. E como podemos sair dessa situação conflitante e aflitiva que criamos. Já temos resposta que foi dita por muitos profetas mensageiros desde milênios. Não haverá mudança, não haverá evolução, melhoria em nosso mundo se não houver fraternidade, se não houver amor nos corações. Se a humanidade não começar a trabalhar junto e olhar além daquilo que é transitório, efêmero, material,
ver que, em essência, na nossa origem, todos somos um. Então, as nossas diferenças mais superficiais não são problemas, são valores, são riquezas que podem vir a somar muito aquilo que já possuímos. Agradecemos a presença de todos os mentores, agradecemos a presença de todos aqueles que nos intuem, que nos sustentam e conduzem adiante. Agradecemos a presença daqueles que cuidam e dirigem a nossa humanidade, o nosso país, Brasil, e que cada vez mais despertemos para essa necessidade premente da reforma íntima, começando por uma autorresponsabilização e prosseguindo uma transformação interior, pois somente assim o exterior também se transformará. Que possamos começar o nosso encontro com muita gratidão, com muita alegria, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino de amor, luz e misericórdia. Seja feita a tua vontade na terra, nos céus e em toda parte. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas da mesma forma que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, é o poder, é a glória, dos céus e do universo para sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, gente, vamos lá. Daninha, pode ir colocando aí. A ideia, gente, é a gente... a aula vai mais ou menos, vai ter 1 hora e meia, tá, gente? Não é uma aula de 2 horas, até para não ficar uma coisa muito fastidiosa, muito pesada. Então, 1 hora e meia, mais ou menos, a gente encerra essa parte. Pode voltar, Daninha. Eu não vou trazer, óbvio, né, todos os trechos, eu vou comentar aquilo que eu achei mais pertinente desses 2 capítulos que a gente leu, que foi o 4º e o 5º, né? Eu estou com o livro, quem tiver com o livrinho aí na mão de vocês, o 4º aqui é As Moléstias do Corpo e a Medicina, e o 5º a Influência do Psiquismo nas Moléstias Digestivas. São esses 2. E aí eu já começo na primeira aula, lembrando no primeiro slide, né? Começando já com essa definição, porque, como eu falei, a gente tem um estudo do livro, mas principalmente não é só um estudo daquilo que está no livro, é daquilo que ele vem trazendo de informações. E eu não sei quanto a vocês, quando eu vou estudar, eu nunca fico numa fonte só. Se eu vou estudar, por exemplo, cura espiritual, eu vou pegar um livro, né? Posso pegar um livro como base, mas eu vou pegar vários outros livros, textos, sites, qualquer coisa, vídeo do YouTube, o que seja, e eu vou complementando a informação que está ali, que eu estou lendo no livro. Então, às vezes, eu fico, quando eu vou estudar, eu estudo de várias fontes concomitantemente, entendeu? Inclusive fontes científicas, coisas históricas. Aí depende. Eu gosto de estudar assim porque você simplesmente não fica ali limitado àquilo que o livro está dito, mas você amplifica essa informação e até aprofunda mesmo, tá? Então, aqui começando, como a gente está falando de saúde e de doença, né? Aqui, isso aqui é uma definição da própria OMS, da própria Organização Mundial de Saúde, sobre o que é saúde. E ela diz: saúde é um estado dinâmico, ou seja, movimento, tem movimento, não é uma coisa parada, estática ali o tempo todo, é uma coisa que vai mudando o tempo todo. Um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental
espiritual e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Então, isso a própria OMS fala, gente. Ela está colocando, olha, físico, mental, espiritual e social. Então, não adianta a gente, por exemplo, eu não tenho um problema físico, meu físico está legal, mas minha mente está uma meleca. Está completamente adoentada, desequilibrada, né, depressiva, angustiada, o que seja. Então, eu não tenho bem-estar mental. Se eu não estou com bem-estar mental, eu não tenho saúde. Da mesma forma, se eu estou espiritualmente doente, desequilibrada, se eu estou passando por problemas aí, não tenho bem-estar social, né? Quer dizer, um mínimo para poder sobreviver, relacionamentos conflituosos, tóxicos, eu não vou ter saúde. Então, a saúde é da conjunção de todos esses fatores aí, né? De uma forma dinâmica. Não é meramente a ausência de doença, né? No caso aí física, igual a maioria de nós pensa. Pode adentrar? Pode mudar. Aí eu peguei uma frasezinha do Chico, né? Que é a pessoa que adora Chico, esse, nossa, é Jesus, a Bezerra de Menezes, Chico é um querido assim para mim. Estou sempre buscando muitas informações, né, nos livros dele, frases, ensinamentos, o exemplo de vida. Então, Chico é maravilhoso. Leiam a coleção André Luiz o máximo que puderem, porque tem muita coisa lá dita, né? André Luiz, todo mundo sabe que é um médico espiritual, ele era médico na Terra, e vários dos livros dele ele faz verdadeiros apanhados nessa parte da saúde espiritual, né? Então, aqui, ó, Chico fala: enquanto não formos saudáveis espiritualmente, precisaremos da medicina frequentemente, né? Então, não tem como a gente pensar numa cura física se nosso espírito está doente, se a nossa alma está adoentada. Tem gente que pode chegar assim: nossa, o Chico era uma alma sublime. Já vou jogar essa pemba para vocês. O Chico era uma alma sublime, muito bom, uma alma, um anjo encarnado. Tomava 22 comprimidos todos os dias, tinha um olho ruim, tinha problema na próstata, sentia dor no corpo inteiro, né? Por quê? Pergunto a vocês. Por que que ele padecia disso tudo, sendo essa alma tão boa? A gente, na outra aula, a gente estava falando muito dessa descida das energias tóxicas dos corpos superiores para o corpo físico, que age como um mata-borrão, né? Chupa, se eu posso usar esse termo, essas mais para frente, eu acho que é nesse capítulo 4, falando mais para frente. Bota aí no chat, gente. Travou, Carlinha. Travou só para mim? Bota aí mais no chat. Bota no chat. Por quê? Por que que os espíritos mais elevados também adoecem ou padecem de tantas enfermidades? Quem quiser também falar, absorvida é o quê, Grazi? O que que vocês acham que é? Por que que o Chico sofria? Alguma coisa que ele precisava expurgar, talvez? Não acredito que ele precisasse expurgar tanta coisa assim, não. Mas às vezes aquilo que a gente passa no mundo também, né, quando tá um exemplo que o próprio Ramatiz fala aí nesse capítulo 4, às vezes sim, mas não necessariamente, Ed. O que o Ramatiz fala é que, independente da veste, imagina que a gente chegasse, a gente está usando uma veste nupcial, vamos dizer, pegar esse exemplo de Jesus. Estou com uma veste branca, imaculada, limpa, cheirosa, maravilhosa.
limpar, vou tomar um banho, se aquilo ali, se eu não absorver aquilo. Travou aqui a Carlinha, né? Travou. Voltou, gente? Voltou? Voltou agora, Carlinha. Tá. Voltei a te escutar e a te ver. Ah, que bom. Não, então, é o que a gente está falando. Quando a gente entra num charco, quando a gente vem, mesmo sendo um espírito mais evoluído para esse planeta, nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Então, tem, naturalmente, uma psicosfera muito densa. A psicosfera do planeta Terra é uma das mais densas de todo o nosso sistema solar, talvez só perca para Plutão, entendeu? Mas comparado, por exemplo, com Mercúrio, com Vênus, com Marte, Júpiter, Saturno, né, nós somos dos planetas mais atrasados aqui do nosso sistema solar. Quiçá da galáxia, nós somos também daqueles bem ruinzinho, né? Nós somos um planeta mesmo, assim, de energias densas, de espíritos ainda primevos, né? Só de ser envolto nessa psicosfera do planeta Terra, já sente, já a gente vai se ressentir, a gente pode adoecer. Vocês vejam como as crianças, já ouviram falar de crianças índigo e cristais, né? Então, muitas crianças estão reencarnando, não é? Crianças que têm até capacidades, né? Evolução razoável, são essas índicas, são as crianças cristais, crianças esmeraldas e tudo. E eu já tive contato com livros, com psicólogas, com mães que falam: nossa, a minha filha, o meu filho, eles são, sabe, seres de muita luz, têm um conhecimento maravilhoso, mas estão sempre adoentados, né? Estão sempre com problemas de saúde. E aí e também por isso, gente, porque essas crianças elas podem ter, né, essa luz toda, mas elas estão envoltas num planeta com uma densidade vibratória muito grande. E esses vibriões que ficam aqui no nosso mundo, de raiva, de conflito, de admoestação, de desequilíbrios emocionais, podem ser absorvidos, né, pelas pessoas mais sensíveis, pelas crianças, pelos adultos, pelos animaizinhos. Olha como os animais também adoecem. Não é? Então, não é só por causa de expurgo, só porque nós fizemos coisas erradas, não é só kármico a doença. Pode ser, por exemplo, algo que nós assimilamos pelo simples fato de estarmos encarnados, né? Se nós estamos mais sensibilizados de alguma forma, e também pode ser coisas que a gente acaba trazendo para o nosso dia a dia, né? Por causa de ações que a gente faz, escolhas, hábitos que não deveriam ser legais. Outra opção para esses seres de luz que é muito comum são provas que eles escolhem passar para poder, vamos dizer, não cair no seu teste, não cair na sua missão, porque se a gente vem com uma vida muito fácil, qual é a nossa tendência? Se eu viesse com tudo em cima, rico, né? Vamos dizer, rica, bonita, saudável, né? Com, sei lá, tudo fácil, tudo vem a mim, tudo vem a mim. Gente, qual é o incentivo que nós teríamos para ir à luta, para poder fazer algo de melhor, para buscar informações? Em geral, vida fácil, a gente só quer comodismo. Isso incentiva a inércia mental, inércia física, emocional. Então, muitos espíritos luminosos, eles sabem que o sofrimento, a dor, de alguma forma, é como se fosse uma força a impulsionar-nos para frente, para nós buscarmos coisas melhores, para nós nos curvarmos diante da humildade, para não nos deixarmos enganar pelas facilidades, pelos brilhos ilusórios do mundo, porque a dor burila, não é? Ela limpa o nosso vaso. Então, vocês vão ver também muitos espíritos de luz, nenhum deles assim teve vida fácil. Pode ver, qualquer um, nenhum.
Mesmo Buda, por exemplo, que nasceu um príncipe nos seus primeiros 30 anos lá de vida, e teve vida fácil, ele disse, eu não quero mais isso para mim, isso não é real. E ele largou tudo e foi viver lá como uma seta, comendo, segundo lá a lenda, né, grãos de arroz, né? Virou um palitinho ali, meditando e reflexionando sobre a vida e o sofrimento. Todos os santos, pega os santos, espíritos de luz, todos eles tiveram vidas redentoras, de sacrifício, de desafios, né? Muitos adoeceram, sim. Eu fui aqui em Brasília, vocês já foram naquela Catedral Dom Bosco, ali na W3 Sul? Né? Então, a Catedral Dom Bosco, na parte de baixo, tem como se fosse uma réplica da cripta dele, né? Do esquife dele. Tem uma estátua lá de Dom Bosco deitado. E lá está falando um pouco da vida de Dom Bosco, né? Ali nas paredes da cripta, e falando que ele adoeceu, né? Ele ainda não era nem muito velho, ele teve uma doença que ele quase morreu, e as pessoas ficaram em oração, porque ele ajudava muita gente, ele ficou bem mal, bem mal. Depois ele também mais passou, se recuperou, mas a saúde dele era sempre muito fraca, né? E olha, era Dom Bosco, não é? Então, a gente pode ver isso aí acontecendo, tá? Mas o que a gente pode sempre lembrar é que as doenças, como a gente tem vendo desde o primeiro capítulo do Ramatiz aí, ele vem falando, vem frisando, toda hora ele fala a mesma coisa, as doenças têm a gênese, na sua grande maioria, na alma e nos níveis mais sutis. Então não adianta a gente querer curar o corpo sem buscar a cura da alma, ok? Pode passar então, Daninha, por favor? Olha lá, o capítulo 4, as moléstias do corpo, da medicina. Já podias aquilatar a virtude como um processo científico, né? Que diafaniza o perispírito enquanto pecado, o ensombra e intoxica pela produção dos venenos psíquicos. Aí eles estão falando é o quê, gente? Eu coloco esse pedaço aí para poder lembrar, né? Que da mesma forma que a gente tem toxinas, isso aí, para quem não assistiu a primeira aula, é importante, né, fazer esse apanhado, né, ir lá atrás. A mesma coisa que a gente sabe que ao longo das inúmeras vidas a gente vem acumulando toxinas energéticas, toxinas mentais no corpo mental, toxinas astrais no corpo astral. E essas toxinas chegam num ponto de saturação, ou seja, de concentração tão grande que esses corpos não conseguem mais sustentar a energia. E se essa fica muito pesado, nós não conseguimos evoluir, não conseguimos ascender vibratoriamente o nosso espírito enquanto a gente tiver pedra presa. Pensa, um balão não consegue voar se tiver um monte de saco de areia puxando ele para baixo. Cada uma dessas toxinas psíquicas são como se fossem sacos de areia a impedir que o nosso espírito ascensione. Então, nós precisamos soltar, deixar que esses sacos densos, dessas toxinas que nós viemos acumulando há inúmeras vidas, elas têm que vir para baixo, elas têm que vir para o chão. E onde é esse chão? Matéria. A matéria precisa somatizar, precisa vir através da reencarnação e surgir, né? Eles vão ser expurgados através do corpo físico, material, por algum órgão, por alguma parte, dependendo daquilo que a gente chama do órgão de choque, né, do nosso órgão ou do nosso sistema mais fraco. Então, tem gente que vai ter um problema de asma, tem pessoas que vão, sei lá, desenvolver um câncer, tem outros que vão trazer problemas necessariamente sofrer, adoecer para limpar o espírito.
Voltou? Voltou, Carlinha. Você pode repetir um pouquinho? O que é que tinha falado aí? Ai, Se a gente precisa necessariamente da sofrer? reencarnação. Isso, a partir daí. Então, a gente precisa necessariamente sofrer, adoecer para poder limpar nossa alma? Será que só pela dor, gente? É isso que a gente tem lido por aí? Ou será que se a gente mudar vibratoriamente, se a gente buscar esse que é o pulo do gato, isso, Grazi, esse é o. Essa limpeza não necessariamente precisa ser por uma dor, um sofrimento atroz. A gente não precisa, eu matei alguém. Eu não preciso morrer para poder purgar, para poder me limpar dessa morte que eu pratiquei. Eu posso, pelo menos, de repente, salvar. Entendeu? Eu posso, por exemplo, se eu fui, sei lá, um soldado numa guerra, um general, sei lá, e sair matando um monte de gente, eu posso, de repente, escolher numa próxima vida vir como um médico, como um enfermeiro, como um cuidador de crianças, de idosos. Posso vir como um pai ou mãe de família e cuidar de vários filhos com todo o amor. Posso escolher vir como médium e resgatar inúmeras almas perdidas. É uma forma de salvar vidas, gente. Sim, é isso, Ed. É isso que eu acredito. A gente Deus não é aquele carniceiro que diz olho por olho, dente por dente, né? Então, se você chegou lá, você cegou alguém, então você vai nascer cego, né? Você, sei lá, complicou, você abortou numa outra vida, então você não vai poder ter filho, você vai ter um monte de problema de endometriose, isso e aquilo outro. Não, gente, não necessariamente. Mas a gente precisa mudar, sim, a nossa vibração. A gente precisa começar a adquirir virtudes, a cultivar virtudes na nossa vida. Porque aí a gente não só a gente consegue anular as energias densas que a gente já vem trazendo de outras vidas, como ainda adquirir aquilo que os orientais chamam de karma positivo. Deu para entender? Então, quanto mais a gente cultiva virtudes, quanto mais por isso aí, ó, fazer o bem faz bem, em primeiro lugar para nós mesmos, ok? Então, quando a gente faz o bem, quando a gente é gentil, quando a gente deixa de lado hábitos nocivos, a gente, em primeiro lugar, zera a negatividade das energias que a gente vem trazendo. E segundo, começa a adquirir créditos espirituais, energéticos e tudo. E isso vai ser muito bom em vários aspectos, porque até para os nossos, vamos dizer, problemas já aventados, esses créditos que a gente adquire, gente, tudo é contado a nosso favor. Por isso que Emmanuel fala aquela frase que eu gosto tanto, né? Não falar daquela historinha de um cara que ele veio, né? Aí encarnou e tudo, e depois de um tempo se tornou espírita, começou a trabalhar num centro espírita e era um trabalhador realmente dedicado, muito bom, um palestrante, assim, único, muito amoroso. Em toda a frente que ele poderia ajudar as pessoas, ele estava ajudando dentro do centro espírita, muito humilde. E um belo dia, esse homem, ele sofre um acidente e nesse acidente ele perde o dedo. Já ouviram falar dessa história? E aí ele vai para o hospital, sofre acidente e tudo, né? E depois quando ele acorda do acidente, tá lá e ele olha, cadê o dedo dele? Né? Foi decepado no acidente. E o pessoal, meu Deus, mas fulano de tal, uma pessoa tão boa, só fazia o bem. Meu Deus, o que que aconteceu? Onde está Deus nessa hora? Como que isso pode acontecer com alguém tão bom feito fulano? E ele também, ouvindo isso das pessoas,
ele começou a ficar assim meio, vamos dizer, indignado, né? Mas, pô, eu passei os últimos 20 anos só fazendo coisa boa e tudo, por que que Deus permitiu isso? Sofri um acidente e ainda estou aqui sem meu dedo. E aí, não, né, ele saiu do hospital, voltou para o centro. Na primeira oportunidade, né, ele foi perguntar para os espíritos por que que Deus tinha permitido aquilo. E aí veio uma entidade, um mentor, e falou assim: olha, fulano, você devia dar as mãos para os céus ao invés de ficar reclamando aí. Em primeiro lugar, né, porque você não. Esses 20 anos, né, de bondade aí, de trabalho, te renderam muitos amigos, muitos frutos. Em verdade, o seu débito é bem maior do que 20 anos, né? E você, numa outra encarnação, você tinha como hábito, né? Você pegava o braço dos escravos, foi alguém ligado a um engenho, pegava o braço dos escravos e você colocava naquele negócio de cana, né? No moedor de cana. E por causa disso, você amputou muitos braços. Você veio, né, com uma das sequelas, né, que você iria ter nesse acidente era perder o seu braço inteiro. Isso foi um pedido seu. Você mesmo, como um espírito que queria refazer os seus passos, que queria, vamos dizer, se livrar dessa culpa muito grande que você trazia, você pediu para perder o seu braço no acidente. Mas você fez tanto bem, tem feito tanta coisa boa no centro, que toda aquela culpa, toda aquela energia que você trouxe, né, lá de trás, se desfez. Então, só foi suficiente, só restou o dedinho mesmo, foi suficiente você perder o dedinho, né, para poder limpar tudo aquilo que você tinha agregado lá atrás. Então, dê as mãos para os céus, né? E aí ele realmente nunca mais reclamou, né? E continuou fazendo bem. Quantas e quantas vezes, gente, que a gente aí está fazendo isso, abrindo a boca, nós salvamos vidas. A gente pode fazer o bem de muitas e muitas formas, inclusive não sendo motivo também de agressões, de conflitos, ou simplesmente não falar mal, não gerar conflitos, brigas, a gente já está fazendo um bem também, né? Então, quando a gente faz a nossa parte, gente, a gente também está se limpando e está evitando problemas futuros, inclusive doenças, patologias, né? Tem, por exemplo, o Chico, vocês sabem que ele teve uma moratória. Quem é que sabe o que é uma moratória espiritual? Quem é que sabe? Ouvi. Moratória na matéria é quando você posterga, né? Você bota para frente, né? Você tem uma moratória, uma dívida, por exemplo. Então você coloca essa dívida lá para frente, né? O Chico, ele tinha que ter desencarnado, segundo os seus biógrafos, há mais de 10 anos antes. Ele desencarnou com 93. Ele tinha que ter desencarnado lá com seus 80 e pliquinho, 80 e qualquer coisa. Mas como ele era uma pessoa tão boa, estava fazendo tão bem ao nosso Brasil, com seus livros, com as suas cartas, a sua simples presença amorosa, estava fazendo tanta coisa boa, que os espíritos deram uma moratória para ele, ou seja, permitiram ele viver mais 10 anos, porque disseram, nossa, ele indo para o plano espiritual ia ser muito mais perda do que ele ficar. Né? Então, permitiram que ele continuasse trazendo a sua luz, né, para as pessoas mais um tempo, mais 10 anos aí. E tem muita gente que recebe moratória pelos seus bons atos. Um deles aí dizem, né, não sei quanto depois, eu estou dizendo antes, né? Tem o que recebeu uma moratória para fazer boas coisas, porque ele estava passando por um problema muito sério de saúde, ia desencarnar e com vistas a ele continuar fazendo, ele recebeu uma missão importante de divulgador espiritualista, ele recebeu uma moratória e está até hoje aí, e esse cara se chama Robson Pinheiro. Já leram o livro dele? Ele fala, se eu não me engano, foi no Tambores de Angola. Dá uma olhada lá, logo no início do livro Tambores de Angola,
e ele fala, ele conta que ele quase morreu. Ele chegou a ser, vamos dizer, desenganado pelos médicos, e aí ele viu os espíritos chegando e perguntaram para ele, olha, a gente precisa de alguém aí nessa matéria para ser um instrumento, para levar uma mensagem, né, para nós aqui, para ensinar muita coisa aos encarnados, e nós contamos com você. Então, o teu horário, o teu tempo de vida na Terra acabou, mas nós vamos conseguir que você continue aí, né? Vamos dar uma moratória razoável para você, se você aceitar e se você fizer, né, a sua parte bem feita, né? E aí é óbvio que ele não era besta e ele escolheu ficar, né? Dizendo, não, pode deixar, ele disse, não vai ser fácil, não. Porque você vai ser achincalhado, vai ser, né, chamado de traíra, porque ele era espírita kardecista naquela época, né? E ele começou a escrever desde esse evento sobre a parte da Umbanda, porque Tambores de Angola ele está falando da Umbanda e outras aí, né? Então, são os livros que ele começa a trazer essa parte da Umbanda, foi a partir desse evento. Então, a gente pode ver que o fazer o bem, o levar luz, o servir a causa maior, isso traz sustentação, traz até cura. Eles fizeram no Robson Pinheiro o que eles chamam de super transfusão, né? Pegou um mentor e eles fizeram uma transfusão energética, pegaram toda a energia do duplo etérico dele, que estava adoentada, tiraram toda essa energia e fizeram uma transfusão, colocaram totalmente energias renovadas nele, né? Por isso que ele foi considerado um milagre. Ele saiu de um estado de desenganado, no dia seguinte ele estava, opa, né? E isso acontece muito, gente, muito. É isso que ele está falando aí, né? Que a virtude diafaniza o perispírito, limpa enquanto pecado, né? Esse termo aí, lembrando que o livro é de 1959, então ele ainda usa uns terminhos meio arcaicos, como pecado, essas coisas, intoxica. Intoxica os nossos vários corpos e é a primeira causa de doenças aí. Pode mudar, por favor? Outra frase aí interessante do Chico, ó, ninguém pode ter saúde física e mental sem limpar o coração das amarguras, sem ter consciência tranquila, sem deixar de sofrer pelos problemas do passado e sem perdoar a ignorância alheia. Então, gente, se a gente for começar a estudar bastante essas coisas, a gente vai ver que, a depender daquilo que a gente cultiva no nosso coração, na nossa mente, o tipo de sentimento, o tipo de emoção, o tipo de energia, ela está diretamente ligada até a alguns problemas básicos. Por exemplo, problemas renais, né? Está muito ligado ao medo, ao pânico, né? Tá ligado às mágoas, né? O problema cardíaco tá ligado a gente, né, ficar ali o tempo todo ser costumeiro também dá problema no coração. A tristeza, né? A tristeza geralmente é o pulmão, né? Toda essa parte de tristeza, os conflitos, né? Podem dar problema de pele, alergias, vários desequilíbrios emocionais dão problema na área da gastrointestinal. Você vê que a ansiedade, quanto mais, pode dar um problema de gastrite nervosa, né? Assim como alguns tipos de sintomatologias, emoções, quando a gente fica com muita raiva, né? Indignação pode dar problema no fígado, entendeu? Então, a depender daquilo que a gente está, né, trazendo de sentimentos, de informações, de emoções, pode acumular em lugares diferentes do nosso corpo, não é? Preocupações o tempo todo podem dar problema no baço, né? Aquelas ideias que ficam, né, remoendo ideias ali, monoideias, né? E tudo isso aí acaba também dando problema na cabeça, dores de cabeça, né? Ok?
Pode mudar, por favor? Eu estou falando só de um exemplo, né? Que ele chama a atenção de coisas assim meio sem, sem nexo aqui na Terra, tipo, o governo faz tanta campanha, por exemplo, contra o álcool. Se for dirigir, não beba, né? Essas coisas aí. Não fume que dá problema disso, daquilo outro, né? Fala um monte de coisa, gasta uma nota nos hospitais, no SUS, com pessoas com cirrose hepática, com câncer de intestino, de estômago, de todo tipo de problema por conta de bebida. No entanto, a bebida é solta. Aí, ó, todo mundo vende em tudo quanto é lugar de uma forma muito tranquila, né? Em cada esquina tem bares e bares, e até os comerciais aí vêm com negócio de bebida, incentiva a bebida, a cerveja, a mulher que fica de biquíni aí mostrando a cerveja. Pô, é uma coisa assim completamente sem nexo, entendeu? Então, não adianta a gente querer curar de um lado, dizer, olha, bebida, álcool faz mal à saúde, mata pessoas, desestrutura relacionamentos, famílias inteiras. E a gente, por outro lado, ganhando grana direto com a indústria de bebida, incentivando a venda, né, para um monte de bebida. Tanto que aqui, nesse país, a gente vê meninos de 10, 11, 12 anos bebendo, né? Não tem controle, mesmo sendo proibido, ninguém chega lá, né? Um garotinho desse compra bebida no mercado, pega aqui e ali e ninguém fala nada, entendeu? Pode passar, por favor? São as hipocrisias da nossa sociedade. Aqui falando, a infância no corpo físico na Terra também é de expurgação de fluidos. Eles estão falando, ele fala no livro que essa limpeza de níveis mais sutis vem para o corpo, começa desde a infância, na verdade, até antes, desde o momento da formação do embrião e depois ali do feto, né, e tudo, já começa a descer uma parte dessas energias. Claro, ao longo do tempo da nossa encarnação, outras energias vão saindo, vão vindo, né, sendo expurgadas. Por exemplo, as energias mais ligadas à fisicalidade vão sair ainda nas crianças. A parte ali mais, vamos dizer, física, emocional, essas fragilidades vão vir na parte da infância em primeiro lugar. Não quer dizer que não venha em outras fases, mas principalmente na parte das crianças. Novamente, vamos voltar. Então, aí a gente estava falando que na parte dos jovens vai adentrando as energias na parte do corpo astral, que estavam agregadas, muitas delas no corpo astral. Vocês já viram que os jovens eles têm uma mudança gigantesca na parte emocional? A criança, quando passa para a parte de adolescente, depois, né, ela parece que é outra pessoa. Às vezes, crianças que eram super tranquilinhas, começam a ficar mandonas, briguentas, né? Cheia de coisas, sem menor equilíbrio emocional. A gente vê os nossos jovens hoje fazendo cada coisa, se cortando, imagens gigantescos, né? Isso porque muita coisa é liberada nessa fase, entendeu? São ciclos, não vem todo esse expurgo, todas essas liberações, não vem de uma vez, senão o espírito ia surtar, a gente não ia dar conta de tanta coisa vindo junto,
né? Então, é liberado aos poucos. Uma parte dessa carga vem na infância, outra parte vem na parte da adolescência, outra parte vem quando a gente começa a amadurecer, entendeu? Até o ciclo de Saturno aí, também tem essa parte muito das nossas crenças aí, a nossa parte mental. Então, aí por isso que a gente vai passando por tantas crises, né? A gente não vai compreendendo, né? Mas o autoconhecimento é necessário para a gente entender o porquê que essas coisas vão vindo na mente, vão vindo no nosso emocional e tudo, para limpar esses níveis mais sutis. Por isso que a gente precisa trazer o autoconhecimento, essas épocas, a época da infância, a época da adolescência, a época do início da maturidade, aí que a gente fala, até os seus 28 anos principalmente, né, até o ciclo de Saturno, muito dessas informações estão chegando, então é uma hora da gente dar uma olhada para dentro da gente, fazer terapia se necessário, buscar esse autoconhecimento de uma forma mais intensa, ao invés de ficar só, né, se deixando levar pelas materialidades, pelos gritos aí da terra, né, pelo chamamento ilusório das coisas que o mundo traz. A gente devia olhar mais para dentro de nós, né? Às vezes a gente deixa só para olhar isso lá para frente, mas aí já passou uma vida inteira de sofrimento, né? De desgosto, de dramas. Se tivesse isso, tido um pouquinho mais de atenção, seja dos pais, seja da própria pessoa, em relação à sua espiritualidade, à sua parte mental, psicológica, emocional, talvez ele não tivesse sofrido tanto, não é? Então vamos adiante. Esse aí é um outro livro, gente. Lembra que esse livro que a gente está falando, que é A Origem Oculta das Doenças, ele é um mix, né? Ele é uma mistura do Fisiologia da Alma com esse Mediunidade de Cura. E aí eu trouxe esse trechinho desse livro Mediunidade de Cura, que também é do Ramatiz, que fala: as toxinas psíquicas durante a purificação perispiritual convergem para os tecidos, órgãos ou regiões do corpo, mas insistimos em explicar que esse expurgo deletério processado do perispírito para a carne produz as manifestações enfermiças de acordo com a maior ou menor resistência biológica do enfermo. É uma das coisas importantes que eles falam. Por quê? Gente, tem gente que expurga. Todos nós, de alguma forma, a gente tem toxinas nos nossos corpos mais sutis. Mas, como eu falei logo no início, depende muito de como a gente, por exemplo, da nossa herança familiar, se a gente vem com uma hereditariedade mais forte, se nós nos protegemos através de mentes positivas, de bons hábitos alimentares, de atitudes benéficas, isso tudo fortalece o nosso sistema imunológico, fortalece o nosso campo psíquico. Então, quando essas toxinas naturalmente vão descendo, elas não encontram campo propício para se estabelecer, porque nós estamos sempre nos cuidando. E quando a gente pega isso, agora trazendo para o nosso dia a dia, né? Trazendo inclusive para essa parte das doenças, porque quando a gente vê virulência, vocês já viram que próprio, né, na pandemia, na Covid, teve pessoas que se cuidaram entre aspas, né? Ficaram trancafiadas, completamente trancafiadas dentro de casa, não botavam nem o nariz fora de casa. Pegaram Covid várias vezes, algumas delas até desencarnaram, enquanto tiveram pessoas que tiveram ali as suas vidas, né? Claro, todo mundo foi impactado, mas não entraram na noia, continuaram a acreditar, mantiveram uma vida positiva, disseram, não, vai ficar tudo bem, eu confio em tudo, buscaram cuidar da sua imunidade, pegar sol, se alimentar melhor, sair dentro de lugares né, que eram possíveis ali, mas para respirar ar puro, não se deixaram contaminar pelo medo atroz. E muitas dessas pessoas que não, às vezes, não tiveram toda essa noia de cuidado, de isso, daquilo outro, nem Covid tiveram, se tiveram, super light. Eu conheço casais, conversei com várias pessoas que disseram, olha, cara, meu marido pegou Covid, eu cuidei dele do início ao fim,
né? Fiquei 2 semanas ali cuidando, dormindo do lado dele, não peguei nada, não senti nada, e o dele também foi super leve, e a gente, né, ficou super bem aí, não tivemos muita noia. Eu conheço outras pessoas que, infelizmente, né, tiveram crises assim de desespero total, e numa única saída pegaram Covid, e às vezes vieram a óbito ou chegaram no nível de intubação, né? Então, a gente tem que ver que todo e qualquer tipo de doença, inclusive uma doença como um vírus desse aí, ele precisa ter campo, precisa ter ambiente propício para ele se instalar. E esse ambiente propício, né, vai ser um sistema imunológico enfraquecido, né, em primeiro lugar, e uma das coisas que mais enfraquecem o sistema imunológico são as emoções, os pensamentos, os hábitos negativos, nefastos. Porque muita gente, por exemplo, pode se fechar, mas o que, que adianta se fechar e ficar o tempo todo desesperado lá, achando, vou morrer, vou morrer, vou morrer, estou com medo, estou com medo, estou com medo. Isso aí abre um campo gigantesco. E muitas vezes a gente vê outras, né, tentativas aí da mídia, de outras coisas, de criar mais medo, de ficar alimentando esse tipo de medo, esse tipo de pensamento, e isso só tem feito mal ao nosso emocional. A nossa sociedade está cada vez mais adoentada, com o psiquismo completamente desequilibrado. A gente nunca teve tanto caso de divórcio, aumentou 60% os casos de separações, de divórcios, abusos, agressões familiares, agressões, né, feminicídios, caso de pessoas tirando a própria vida, entendeu? Aumentou 30%, 40%. Então, porque as pessoas estão adoecidas emocionalmente. Não foi nem o vírus, gente. Não foi nem o vírus. Ok? Então, a gente tem que cuidar muito, muito, de novo, voltando lá atrás, da nossa mente. Bora adiante. Aí, ó. A dor, que varia de espírito para espírito, não é específica de certa idade ou época, mas se manifesta de conformidade com as causas íntimas de cada criatura, independente da raça, etc, etc. Os germes causadores das enfermidades humanas só proliferam perigosamente quando no organismo do homem se estabelece o terreno eletivo para a eclosão da enfermidade. Lembrando que Madre Teresa de Calcutá, ela viveu nas ruas, né? Viveu nas ruas depois que ela saiu lá daquela escola, vivia direto entre pessoas com todo tipo de doença, de leprosos, problemas com DST, pessoas com todo tipo, tuberculosas, e ela sem máscara, naquela época não se usava máscara, então ela ficava ali com aquele hábitozinho dela, falando na frente de uma pessoa com tuberculose, irmã Dulce também, Francisco de Assis, ele entrava naquelas cavernas dos leprosos, né? E nunca pegou a doença, não pegava. Inclusive perguntava para a Madre Teresa, um dos, né, aqueles jornalistas perguntaram assim, mas como que você nunca pegou, nunca adoeceu, você trata dessas pessoas doentes aí, direto ali com elas, beija elas, abraça elas, e eu não vejo a senhora doente. Aí ela disse assim, minha filha, eu tenho o maior remédio de todos. Aí disse, aí qual é? É amor, né? Eu tenho um remédio chamado amor, e não tem como. Esse remédio aí ele é imbatível. Ela mesma falou para esse jornalista. Então a gente tem que começar a cultivar mais esse amor nas suas várias formas, né? Nos seus vários filhos, né? O amor caridade, o amor fé, o amor coragem, o amor alegria, o amor compaixão, né? Todos esses são filhos do amor. Vamos adiante? Aí eu até, olha essa fotinha aí, ó. Estão vendo, gente, as fantasminhas aí? Com um monte de, parecem umas sanguessuguinhas, né? Umas larvinhas. Isso aí é um excerto, um adendo que eu coloco aí. Isso aí não está no livro, tá bom? Eu só coloquei aí para vocês poderem ver, né? Como que acontece, né? Da entrada, da influenciação desses miasmas. E o que são esses miasmas,
né, que a gente ouve tanto falar, até os guias falando assim, dando passe, que todos os miasmas possam cair, serem desintegrados. Que diabo é esse de miasma? Né? O que está lá falando? Ó, no mundo espiritual, o miasma está relacionado com a nossa ética, comportamento e padrão de pensamentos. O miasma deletério nada mais é que uma energia de padrão muito baixo, uma energia muito densa. A densidade do local onde se acumulam os miasmas é grande, o que faz com que uma pessoa possa passar mal, sentir dores no corpo, falta de ar, dores de cabeça, entre outros sintomas. A depender, por exemplo, às vezes a energia, esse acúmulo de energia densa, ela geralmente não fica acumulado de forma igualitária, de forma homogênea. Vai se acumular de acordo com o quê? Lembra do órgão de choque? Daquilo que a gente mais está perturbado? Por exemplo, se eu sou uma pessoa onde eu tento, a minha área mais fragilizada é a mente, minha mente nunca para, estou sempre pensando meleca, sempre ali com a mente agitada, ansiosa. Então, esse é um lugar onde miasmas podem se acumular bastante. Já sou uma pessoa muito triste, estou sempre deprimida, meu peito está sempre opresso de dor, de tristeza, então eu posso ter a tendência de acumular miasmas na área do cardíaco. Outras pessoas medrosas podem estar nessa área aqui, gastrointestinal, rins, como a gente já foi falado, né? Então, os miasmas vão se acumular de formas diferentes. E à medida que eles vão se acumulando, quanto mais miasmas vão se agregando, eles vão virando como se fosse uma crosta. Pensa num piche que vai se acumulando na nossa aura. A nossa aura começa a deixar de ser tão brilhante, de ser tão sutil e fluida, iluminada, começa a ficar opaca, escurecida. As energias já não mais conseguem passar através dos chakras da maneira que poderiam, porque os miasmas também vão pesando, é como se fosse ali sujeira, né, no motor. Né? Vai chegando, o motor não consegue mais girar direito, ele vai começando a diminuir a sua rotação, por quê? Está endurecido, aquela energia, aquela densidade energética, é como se fosse uma gosma impedindo os nossos chakras, os fluidos, a energia de passar através dos meridianos. Então, isso pode começar a criar vários tipos de problema. Começa tendo cansaço, porque a energia não chega direito ao corpo, não chega direito aos órgãos. Começamos a ter dores em alguns lugares, porque se ela não consegue passar, ela começa a se acumular, começa a fazer pressão, é o lugar de inflamação energética. Então, a gente pode ter fibromialgia, pode ter dores articulares de tudo quanto é tipo, né? Dores de cabeça, enxaqueca, queimações em áreas do corpo, né? E começa com o tempo, a adoecer. Se a energia não chega de Pode passar adiante, por favor? Carlinha travou um pouco a sua fala final. Mas qual é a parte? Ops. Tá, tudo bem. Porque é aquela parte, né, que eu falei assim, que a gente, né, que ó, se a energia fica travada, não chega energia boa nos órgãos, nas partes, isso aí ela vai enfraquecendo o teu corpo, o teu órgão, o teu sistema, e se torna um campo propício para o desenvolvimento de doenças, de germes, de tudo quanto é coisa, né? Aí a gente tem, além do miasma, tem a larva astral. O que é a larva astral, gente? É como pensa no miasma, tá? Numa energia, mas essa energia, além de ser densa, ela começa, vamos dizer, a se transformar, a pegar formas de larvas, de animais. Ela começa a se transformar naquilo que a gente chama de uma consciência elementar, né? Então, as larvas astrais seriam como se fosse uma progressão do miasma. O miasma ainda é uma forma, uma energia indefinida.
mas à medida que essa energia vai ficando cada vez mais densa, mais densa, mais densa, ela pode começar a se transformar de uma forma astral elementar, ou seja, pegar uma forma de uma aranha, de uma sanguessuga, né, de uma cobra, de uma barata, né? Então acontece de ter tanto, é como se fosse uma progressão do estado miasmático, né? Elas não são consciências assim vivas, são consciências plasmadas pelas energias mentais, psíquicas dos encarnados, dos seres que estão lá, entenderam? Então pensa, por exemplo, uma pessoa que tenha, sei lá, uma conduta sexual completamente desequilibrada. Entendeu? Então, um lugar como um bordel, como um motel, onde ali aquela vivência do sexo desenfreado começa, todo mundo que vai lá com essa parte sexo, orgia, não sei o quê, isso começa a exalar miasmas que, com o tempo, vão se especializando e se transformando em larvas astrais especializadas em sugar energias sexuais, por exemplo. Entenderam? Então, aí está falando, ó, as larvas astrais, como vimos, elas se formam com um acúmulo muito grande de miasmas. A densidade do ambiente é tão grande que elas nascem e se propagam no ambiente, seja na nossa casa, o ambiente de trabalho, escola, etc, etc, em qualquer lugar onde tenham pessoas com padrões muito baixos. Sua aparência é bem desagradável, são pegajosas, ficam grudadas nas paredes, móveis, roupas, tetos. E elas também podem ficar aderidas em lugares específicos do corpo, sugando as nossas energias e deixando vibrações deletérias no local, o que muitas vezes causam doenças variadas, a depender das vulnerabilidades psico-orgânicas da pessoa afetada, né? Essas parasitas, eles são parasitas, tá? Os astralinos, passam a agir na aura da pessoa, baixando o nível vibratório, não deixando a energia circular, causando o acúmulo das energias mais densas em alguns lugares do corpo e por aí vai. Às vezes elas formam colônias, como se fossem assim, vão se proliferando mesmo, apesar de não serem consciências vivas de fato, não é um espírito que está lá, elas são animadas através da mente, das energias das pessoas e tudo, desses lugares, mas elas se manifestam como se fossem vivas, elas se multiplicam, elas criam colônias, elas buscam se alimentar das energias, principalmente energias desses locais, dos encarnados. Então, em todo lugar onde tem energias densas, desequilibradas, tem larvas, gente, tem miasmas, tem larvas. Pensa aí, por exemplo, bordel, bares, né? Boca de fumo, lugares, inclusive casas de pessoas onde as pessoas só vivem crises, só vivem brigas homéricas, onde as pessoas usam drogas, bebem todas, entendeu? Onde tem padrão de comportamento muito baixo. E nesses lugares, várias vezes vocês vão, né, se tiver evidência astral, e a gente no curso de apometria, eu falei um pouco sobre isso, às vezes a gente vê isso tudo, chega lá em cada casa, misericórdia, misericórdia, parece que a gente está no umbral. E tanta larva, a gente olha para as paredes, só vê a parede se mexendo, cheio de bicho. E tem casas terríveis, gente. Não estou falando de bordel, não estou falando de bar, estou falando de casa. As pessoas não sabem cuidar, limpar, manter um mínimo de um padrão vibratório digno das suas casas. Depois fica reclamando que está passando mal, né? Isso aqui, olha só, gente, essa frase do livro, Legião, olha, isso aí, lembra que eu falei que eu ia trazer de alguns livros? Esse livro é do Legião, do Robson Pinheiro. Livraço. Leiam, né? Leiam, vale a pena. Além do ataque através da aura da saúde, que é efetuado pelos poros da epiderme perispiritual, a pele, né? Perispiritual, outras formas parasitárias penetram no interior dos corpos astral e etérico, causando uma resposta imunológica que evolui para anemia, insuficiência renal, etc. O que ele está falando, gente, essas seres aí, que às vezes a gente mesmo produz,
invigilantemente, ignorantemente, ou que a gente acaba acumulando, trazendo de outros lugares que a gente frequenta e não deveria frequentar. Por sintonia vibratória, a gente acaba trazendo com a gente também. Então, cuidemos. Então, continuando. Tudo isso aí que a gente está vendo, um vírus, antes dele vir para a matéria, ele já está no nível astral. Então, porque da mesma forma que a gente tem corpo físico, duplo etérico, corpo astral, corpo mental, esses parasitas, esses vírus, esses micro-organismos, esses seres também têm níveis mais sutis, eles também são seres multidimensionais. Então, o vírus não tem só a sua parte física, ele também tem a sua contraparte etérica e astralina. Então, se ele, antes dele vir para o nosso corpo, ele tem que penetrar através da nossa aura, através do nosso corpo astral e do nosso corpo etérico. E se ele encontra aí afinidade, campo propício, aí ele se estabelece muito facilmente no nosso corpo físico, ok? Então, por isso que tem gente que tem muito mais facilidade para ficar pegando vários tipos de doença do que outras. Tem pessoas que têm uma imunidade razoavelmente forte, fortalecida. Tem, claro, todo mundo pega doença, mas passa de uma forma muito mais tranquila pelos problemas, pelas doenças, do que outras tantas, né? Isso é independente de eu ser bombadão, fortão. Tem pessoas que, pela positividade, conseguem se curar, conseguem passar por problemas assim de uma maneira muito mais light. Duplo etérico lembra o segundo corpo mais próximo, tá, do físico. Tem o corpo físico, logo depois tem o duplo etérico, que é onde ficam os chakras, onde fica o nosso sistema energético, os meridianos, tudo isso aí, tá? É por aí que as energias adentram. Depois desse segundo corpo, o terceiro corpo é chamado corpo astral, ou corpo emocional, ou perispírito. É tudo a mesma coisa, tá bom? Então, esse terceiro corpo, que é o corpo das emoções, é ele que elabora, que recepciona, que manipula as emoções. Esse corpo astral, que é o corpo que vivencia a dimensão astralina, que é a dimensão dos desencarnados. Quando a gente vai, né, em desdobramento, quando a gente vê um espírito no umbral ou um espírito superior, a gente está vendo o corpo astral dele. Então, essa dimensão, que é muitas vezes chamada de quarta dimensão, é a dimensão astralina, né? Ok? Adiante, por favor. Olha outro tipo, gente, as aranhas aí é um tipo de larva, né? Eu também não gosto de aranha, não. Eu prefiro, não vou dizer que eu prefiro cobra, mas eu tenho menos medo de cobra do que de aranha. Aranha, eu não vou muito com elas, não. Então, aqui, ó, também isso aqui foi tirada do livro Legião, tá, gente? Está falando que as aranhas, por exemplo, elas estão ligadas à mente, a mentes em desequilíbrio, muito desequilibradas, pensamentos muito negativos, cruéis, não sei o quê, elas se alimentam dessa densidade mental, né? Está aí escrito. Pode mudar, por favor? Aqui, ó, eu peguei uma foto, isso aqui é uma foto do bacilo de Koch, que é o responsável, teoricamente, né, pela tuberculose.
porque o Ramatiz fala bastante da tuberculose na época dele, né? Início do século XX, final do século XIX, início do século XX, era o mal do século. Lembra dessa frase? Mal do século. Todo mundo pegava tuberculose, aquela coisa. Morrer de amor era moda naquela época, né? Os grandes poetas iam, tinha sanatórios, aquela coisa toda. Então, só que Ramatiz ele traz uma outra forma da gente ver. Proliferação do bacilo, entendeu? Travou, Então, essas Carlinha. energias densas, pensa que. Oi, de Travou novo. antes de você explicar, assim, o que é essa parte Então, da tuberculose. ou a parte da tuberculose. Pensa numa barata, né? Uma barata, ela faz o quê? Ela tem sua utilidade, sabia, né? Ela come energias negativas, ela só aparece onde tem sujeira. A mesma coisa, muitos vírus, muitos parasitas, eles só vão se proliferar onde tem ambiente propício. E esse bacilo de Koch, ele só vai se proliferar nos pulmões que tiverem determinado campo de energia, entendeu? Então, as toxinas de determinados espíritos, principalmente ligadas à energia de tristeza, lembra que na medicina tradicional chinesa, a tristeza tem a ver com pulmão? Então, muitas pessoas que estão sempre na depressão, na tristeza, na vitimização, sempre para baixo, na solidão, no abandono, sempre nessa vibração, elas acabam facilitando, exalando esse tipo de energia que fica agregada na área pulmonar. Essa toxina tende a ir para a parte pulmonar. Pode ser desde já passar de novo. Então, novamente, aí a gente fala dessa, mas voltou. Então, aí a gente fala dessa parte que acontece nessa vida alguma coisa e isso faz com que aquilo, esse vacilo, entendeu? É igual, sei lá, uma barata que encontra um lugarzinho bem sujinho, né, para poder se proliferar, entendeu? Encontrou a casinha própria, então não é o bacilo que causa a tuberculose. Ele se aproveita de lugares ali que tenham esse determinado tipo de energia, entendeu? Da mesma forma que algumas outras bactérias, por exemplo, uma cândida, né, se aproveita de determinadas energias que estejam ali na área, né, da uterina, vaginal de uma mulher, que estejam aí com uma certa virulência, uma certa inflamação, né? Então você pode ver que não é toda mulher que a torta direita tem cândida, outras têm o tempo todo. Estão sempre fazendo tratamento, tomando remédio, mas estão sempre com DST, sempre com cândida, entendeu? São as regiões, as energias que ficam ali agregadas. Pode mudar, por favor?
Oi. Conseguiu agora? Voltou agora. Tá ouvindo, Dani? Pronto. Estou te ouvindo. Travou Aham. antes de você começar a explicar sobre esse novo slide. Essa é a Esse- estrelinha? Isso. Não, isso aqui tá de boa. Isso aqui eu só coloquei para que vocês possam ter uma ideia, né? Essa aqui é a estrela que a gente chama de pentagrama da medicina tradicional chinesa, para vocês terem ideia de como isso processa, né? Para eles, para os orientais, que faz todo sentido de acordo com aquilo que Ramatiz fala. Em primeiro lugar, ele fala aqui, ó, em Ramatiz, ó, conforme o tipo de desregramento psíquico também se produz a sua toxina específica. Assim é que o fluido mórbido produzido pelo ciúme é muito diferente daquele que é produzido pela luxúria, da cólera ou da crueldade. Desse modo, também varia a sua ação virulenta quando verte para a carne, como também varia a sua preferência especial com determinada região ou órgão do corpo físico. Vocês ouviram quando eu falei da DST, né? Por exemplo, da Cândida, né? Esses problemas todos. É claro que a energia que um bacilo, uma bactéria, né? Como uma cândida, essas coisas precisam, um vírus, né? Como essas aí precisam, é diferente de um vírus como, né? Um vírus aí do Covid, um HIV, né? Vocês vejam que eles são vírus que se alimentam de energias diferenciadas, né? Por exemplo, um bacilo de Koch vai se alimentar de energias mais ligadas à parte pulmonar. Aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, no metal, estão olhando para o metal? Metal tá aqui, ó. Esse P e G, P é de pulmão e G intestino grosso, tá? Então, ó, o elemento metal vai estar ligado a pulmão, intestino grosso. Olha só, tristeza, alegria, serena, picante, aqui é o sabor, picante branco, outono, a estação do ano, secura, né? Oeste, ré, acre, tudo aqui que está ligado a esse elemento metal e aos órgãos pulmão e intestino grosso. Então, se a gente for ver qual é o tipo de sentimento que impacta negativamente o pulmão e o intestino grosso, principalmente pulmão, é a tristeza. Entendeu? Aqui está falando. Da mesma forma que, por exemplo, se eu pegar terra aqui, ó, elemento terra, BP quer dizer baço pâncreas, E quer dizer estômago, tá? Então, ó, reflexão, insatisfação, olha lá, ó. A pessoa, insatisfação, a preocupação, são tipos de sentimentos, emoções que impactam negativamente o baço pâncreas. Aqui, ó. Então, ó, água. A água é o rim, R é rins e bexiga. Medo. Força. Força aqui é a antítese. Pentagrama. O pentagrama da medicina tradicional chinesa. Não tem um título de livro, não. Peguei só a figura, tá bom? Só para que vocês tenham uma ideia. Madeira, o elemento madeira, tem fígado e vesícula biliar. Olha lá, ó, a emoção, raiva. Já aqui em cima, o fogo é o coração e o intestino delgado. Excitação e apatia. Deu para entender? Aí eles vão explicando tudinho. Ou seja, tem tudo a ver com aquilo que o Ramatiz está falando, do tipo de fluido, ele tem predileção ou aversão por determinado órgão, por determinada parte do corpo, entendeu? Então, aí depende do fluido, dos tóxicos que a gente está trazendo. Por isso que também algumas pessoas adoecem dos pulmões, outras pessoas adoecem da parte cardíaca, né? Tem outros que adoecem dos rins, outros já são da parte circulatória, né? Da parte dos ossos, artrite, reumatoide, parte autoimune, sistema imune. Cada um de nós vai ter essas, vamos dizer, vai funcionar de uma forma diferente a depender das nossas fragilidades, das toxinas que a gente vem acumulando também, né? Porque também cada um tem a sua, vamos dizer, o seu calcanhar de Aquiles, uma coisa diferente. Por exemplo, se eu fosse perguntar para vocês, né, qual é o tipo de emoção e sentimento que mais te pega no dia a dia?
que mais te joga para baixo, o que você mais sente, que não consegue lidar com isso ainda. Coloca aí no chat. Não vou nem ver o nome, só para a gente ver aí mesmo. Tem gente que é medo, tem gente que é apatia, tem gente que é raiva, tem gente que é um monte de coisa. Tristeza. Pensa nisso aí. O que mais te pega, que te joga para baixo mesmo? Cólera, raiva. Então, facilmente você entra na raiva, seja quando leva uma fechada, né? Injustiça. Injustiça é uma causa, Ed. Mas eu estou dizendo quando você vê que aconteceu uma injustiça, qual é o sentimento, a emoção que vem para você quando isso acontece? Injustiça é o gatilho. Então, tem gente que vem tristeza. Eu ainda não consigo lidar muito bem angústia. Então, vamos dizer, um tipo de raiva, que é a indignação. Eu fico brincando que eu sou a eterna indignada. A única coisa é que eu transformo a minha indignação, né, ou a minha raiva em alguma coisa útil. Cada vez que eu fico com raiva, que eu fico assim, ai meu Deus, isso não pode acontecer, não sei o quê, aí eu vou fazer alguma coisa, né? Vou, sei lá, dar uma live para falar sobre o assunto, vou ler um livro sobre isso, vou, sei lá, fazer alguma coisa para mobilizar esse tipo de energia e mudar, né? Então, vou criar alguma forma de eu trabalhar para não ficar acumulando, para não trazer esse tipo de energia dentro de uma forma passiva, né? Porque é uma das coisas. Tudo isso, gente, isso aí não necessariamente é uma coisa ruim, né? Isso é se ressignificar. Raiva é uma coisa ruim? Não necessariamente. Ele é um combustível, uma energia que te mobiliza. Mas você pode mobilizar para a luz, pode te mobilizar para o fundo do poço, entendeu? Pode te mobilizar até para se machucar, se você colocar a raiva contra você mesmo, entendeu? Então, esse tipo de energia, seja a tristeza, seja uma indignação, seja uma raiva, tudo isso, o negócio não é errado a gente sentir. Todos nós somos humanos e cada um vai sentir de uma forma diferente. Isso é importante que a gente entre nessa reflexão. Eu ainda não consigo lidar com a raiva. Eu ainda caio muito pela, sei lá, angústia, pela ansiedade, né? Eu sinto muita ansiedade, sinto muita tristeza, sinto muito não sei o quê. Mas a questão é, o que eu posso fazer a cada vez que eu sentir isso? Que direcionamento que eu posso dar para que isso não venha a me afetar de tal forma que pode até me adoecer? Entendeu? Que tipo de condução, de ressignificação, de trabalho que eu posso fazer com esse tipo de emoção barra sentimento? Isso que vocês vão ter que começar a pensar, beleza? E aí, até nessa estrelinha, tem algumas coisas também que estão vendo, olha só. Ali está falando no metal, né, no pulmão, tristeza. Para onde você pode seguir? Alegria, não é? Pode trabalhar a alegria. Com o quê? Pode, sei lá, ver um filme, desenhar, buscar ir para um lugar alegre, buscar brincar com crianças, adotar um pet, brincar com seus pets, pintar, né? Cantar, trabalhar qualquer coisa que te leve à alegria, fazer coisas que te alegrem, dançar, entendeu? Mas sair do processo tristeza e ir para outra polaridade, alegria, ok? E por aí vai. Pode passar, por favor? Olha lá. Aqui está mostrando uma benzedeirazinha, né? O mesmo tipo de toxina baixada do psiquismo pode provocar diferentes reações enfermiças quando também atua em diversas, né, criaturas diferentes. Porque pode ser a mesma, como eu falei, a mesma energia tóxica, mas a depender da pessoa, porque cada um de nós é um universo, né? Temos formas de funcionar diferentes, temos formas de nos
expressar diferente, então essa mesma toxina pode se expressar de uma forma diferente também, né? Inclusive, ele fala aqui dessa asma de fundo astral que eu já falei, que é aquela que vai para o pulmão. Tem um tipo de energia que se agrega no pulmão, né, nessa área mesmo dos brônquios, no pulmão, que chama de asma astralina, asma de fundo astral. Vocês já viram quando a gente está num trabalho, às vezes, espiritual, numa gira, sei lá, um trabalho de reiki, apometria, a gente começa a tossir? Começa, né, depender da energia, começa... todo mundo começa a tossir? É um tipo de asma, começa a vir essa energia e ela se fixa nessa parte mesmo do pulmão, dos brônquios, né? E qual é a situação? A gente tem que, ela sai com passe, essa energia precisa ser desagregada através da modificação do nível vibratório, né? Então, receber um passe, receber um reiki, um benzimento, entendeu? Pegar puro, abraçar uma árvore, qualquer coisa assim para tirar ela dessa região, é isso que a gente chama. Então, sempre que vocês sentirem esse tipo de coisa, esse tipo de tosse que vem, né? De uma forma energética, lembra? Não vão confundir aí, porque toda hora agora é, ai, tô gripada, ai, tô não sei o quê. Ai. Não, muitas vezes essa tosse que vem do nada, essa dor de garganta que fecha tudo, que dá, pode ser uma asma, pode ser uma bronquite de fundo astralino. É muito comum, principalmente para médium, viu? Muito comum para pessoas que trabalham com energias, para sensitivos e tudo, sentir esse tipo de coisa, tá? Ter essas energias que volta e meia se agregam nessa região, tá? Então, é a gente trabalhar mesmo modificando o teor vibratório. Pode mudar, por favor? Olha lá, desde que sob a lei kármica a colheita é de acordo com a semeadura, os espíritos que se descuidam de viver de modo positivo e confiantes nos objetivos espirituais superiores produzem em si mesmos estados negativos que futuramente hão de oferecer melhor repasto para a procriação de germes e, consequentemente, enfermidade. Há enfermos graves que se curam com facilidade sob o mesmo tratamento com que outros de menor gravidade se aniquilam completamente, porque estes ainda fortalecem o miasma doentio em sua organização psicofísica. O que ele está falando aqui é que os espíritos que não se cuidam, né, mentalmente, que não buscam viver a vida de uma forma confiante e positiva, eles podem até agravar os seus quadros. Se eles vieram, né, com algum tipo de miasma, que já tem toxinas astralinas demais, oriundas de outras vidas, e que essas toxinas, mesmo descendo, né, porque é natural que elas vão descendo ao longo da vida, a partir da permissão e do planejamento do alto, porque o alto é muito compassivo, ele é misericordioso. Se ele fosse deixar descer tudo, uma vida só, a gente estava alanhado. Né? Imagina se toda a porqueira que a gente fez lá atrás viesse tudo para descer numa vida só. Entende, gente? A gente não ia dar conta, a gente ia ser, sei lá, uma coisa lá, um poço de piche, né? Então, eles vão permitindo que cada vida vá descendo um pouco, para a gente ir trabalhando. Só que não adianta a gente limpar se a gente, ao invés de deixar a coisa aí, deixar a coisa ficar mais leve, a gente agrega de novo mais coisa negativa, com os nossos pensamentos ruins, com as nossas atitudes impensadas. Se eu sou uma pessoa vitimista, negativa, hipocondríaca, maledicente, entendeu? Tudo parece um uruca. Oh, vida, oh, azar, vai dar tudo errado. Eu não consigo, eu não posso. Ai, minha mãe fez aquilo. Ai, meu pai não presta. Ai, minha vida é um peso. E fico o tempo todo ali reclamando de tudo. Ao invés de eu aproveitar a vida para me limpar, eu vou, vamos dizer, jogo 10 fora e coloco 20, jogo mais 10 fora e coloco 50. Então não adianta nada, né? Pode mudar, por favor, que a gente já está acabando. Cada moléstia classificada pela medicina correspondente a um tipo de subproduto desse fluido tóxico, né, gerado pela mente desgovernada, se acumula na contextura do perispírito. Mas isso apenas confirma a existência de
um doente, não da doença, né? Então, o que o Ramatiz tem sempre falado é que o negócio não são as doenças. O problema da instalação de patologias, de sintomatologias, de micróbios, de vírus, o que seja que se instale no nosso corpo, é só consequência. É só consequência de um desequilíbrio. O problema são os doentes. O que adoece é a alma. Uma alma adoecida, um psiquismo adoecido, acaba atraindo, criando um campo propício para o estabelecimento de vários sintomas e vários seres, sejam seres astralinos, como a gente viu as larvas astrais, ou a parte mesmo dos micro-organismos aí, ou de qualquer desagregação de problemas aí, que pode ser um autoimune, né, um câncer, que é né, a reprodução ali aleatória, desequilibrada das células. Tudo isso é consequência. Por isso que a grande maioria das patologias são patologias psicossomáticas, não é? A somatização é uma consequência do adoecimento que começa a nível psíquico. A cura real e definitiva da tuberculose ou de qualquer outra enfermidade só se concretizará depois que for efetuada a limpeza completa dos venenos acumulados na veste espiritual, perispiritual, ou quando o perispírito se entregar definitivamente à observância cotidiana dos princípios terapêuticos estabelecidos pelo Cristo Jesus, o médico divino. Não é? Pode mudar? Pode passar adiante. Esse aí é o capítulo 5, não é? Que ele fala dessas doenças, que eu já falei um pouquinho, pode passar um pouquinho. Aqui, olha, só coloco uma frasezinha, né, uns desenhos para mostrar para vocês que ele está falando das moléstias digestivas. E aí a gente está falando, ó, botei aqui, eu sou muito visual, já viu? A pessoa visual precisa ver o que é, né? O sistema digestório. Então eu botei, ó, começa aqui a cavidade oral, a boca e tudo, pega aqui, ó, fígado, né, o estômago, o pâncreas, aqui tem o intestino grosso, o intestino delgado, o intestino grosso aqui, né, o colo ascendente, descendente, e aqui o ânus, o reto. Então tudo isso aqui, ó, intestino digestório. Fica bem aqui no meio, mais ou menos, na região do estômago. Estão vendo o estômago aqui? Mais ou menos o estômago, até quase o umbigo, fica a região do chakra gástrico. Chakra gástrico ou plexo solar, né? Na parte física, esse chakra está ligado a vários plexos, vários nervos, um entroncamento de nervos que é chamado de plexo solar. E o que faz a ligação aqui, ó, na parte física, isso aqui eu estou falando na parte física, viu, gente? Tá vendo aqui, ó, começando no bulbo e tudo, esse amarelinho é um nervo chamado nervo vago. Esse nervo vago ele vai até o estômago, né? Tá vendo? Ó, o nervo vago é o maior nervo craniano e tem origem na parte de trás do bulbo raquidiano, uma estrutura cerebral que liga o cérebro com a medula espinhal e sai do crânio por uma abertura chamada forame, descendo pelo pescoço e o tórax até terminar no estômago. Por que eu coloquei isso, gente? Eu não estou maluca, não. É porque para vocês verem que aquilo que a gente pensa, olha só, você tem um nervo que sai lá do nosso lobo, né, aqui, né, de trás, o lobo occipital, nosso cérebro reptiliano, porque aqui tem o bulbo e tudo, tá lá dessa região que tem a ver com o equilíbrio, que tem a ver com os nossos instintos, as coisas mais instintivas e animalescas em nós. Então, esse nervo sai daqui de trás e vai até o estômago. Vocês já viram que quando a gente fica com medo, quando a gente fica nervoso, com um medo de morte, a gente pode sentir queimação, a gente pode ter até defecar? Vocês já viram isso? Tem gente que, por causa de medo, urina, defeca, entendeu? Porque tem a energia, a sintomatologia vem de lá. A gente pensa, se eu vejo uma coisa e aquilo me dá uma sensação de medo, uma emoção de medo, esse nervo, ele afeta
tudo, ele vai até o estômago e tem ainda outros, os plexos ainda vão até a parte intestinal. Então, toda essa área ali, está falando nesse pequenininho aqui, que é muito, muito, né, cheio de nervos. É a segunda parte que tem mais nervos do nosso corpo, depois do cérebro, é a parte gastrointestinal. Então, nós temos inúmeros nervos nessa região. Por isso que qualquer emoção mais forte pode desencadear sintomatologias físicas, orgânicas. A gente pode, por exemplo, ter uma gastrite, pode ter uma úlcera, pode ter uma diarreia do nada, pode ter uma prisão de ventre depois de sei lá, de uma raiva que eu passo muito grande, uma indignação gigantesca. Isso pode me contrair o intestino de um jeito que eu não consigo evacuar, prende tudo, né? Isso é muito comum de acontecer, gente. Né? Por causa disso, está tudo articulado, tudo interligado. Pode mudar, por favor? Aqui são chakras, que eu já falei que eles são, mostrando, né, a forminha de um chakra, né, que ficam no duplo etérico, não quer dizer que seja só no duplo etérico, nos desencarnados eles ficam no corpo astral. Nos encarnados eles estão ali na região do duplo etérico. Pode mudar, por favor? Aqui eu estou mostrando onde estão os chakras, aqui, ó, bem na barriguinha. Aqui está o chakra umbilical, né? O chakra gástrico, o plexo solar, bem aqui, ó, na região do estômago, onde esses nervozinhos, estão vendo que eles estão vindo para frente. Pode mudar, por favor? Isso. Aqui eu falo um pouquinho sobre o chakra gástrico, tá? Ó, está diretamente ligado aos órgãos relacionados ao sistema digestivo. Pega isso tudo, ó, estômago, fígado, baço, pâncreas, vesícula biliar, sistema nervoso vegetativo, diz respeito ao nosso apetite, à nossa forma como digerimos, e não é só digestão de comida, é digestão das informações, das emoções, né, dos sentimentos, até as questões emocionais. Esse chakra também recebe as sensações de ardência, enjoo, dor. Vocês já sentiram do nada uns enjoos que vêm do nada, umas azias, umas dores, a depender do lugar que a gente vai, depender do dia, a gente começa, fica um enjoo que a gente não comeu nada demais, mas fica aquele enjoo. Às vezes são energias intrusas que estão ligadas ou tentando adentrar por esse chakra, e isso está dando choque energético. E esse choque energético dá a sensação de enjoo, tá? Principalmente aqui, ó, quando se é médium de transporte, tá? É, nós mesmo. Pode mudar aí. Aqui é, ó, como eu estou mostrando o corpo astral e o corpo físico, como é a ligação do chakra e do plexo, tá vendo, gente? Aqui, ó, corpo astral, duplo etérico, não é? Como é que ele se liga ao corpo físico aí, ó? É assim que passa de um corpo mais sutil até um corpo mais denso, né? Essas energias. Pode mudar, por favor? Aqui, ó. Toda preocupação, descontrole, quando muito frequente, termina por causar irritação na mucosa do estômago, inflamação, estreitamento do duodeno, né? Os médicos já falam até que a úlcera é criado em resultado de um conflito, né? De dependência, de desejo de posse, de amor, de glória, de poder, ou seja, pessoas que são apegadas, que querem muito isso e são frustradas. Isso pode causar úlceras. O organismo carnal é um verdadeiro mata-borrão desse perispírito, né? Ele absorve toda a carga mórbida produzida pela desarmonia mental, pelos descontroles emotivos da alma, e depois fica intoxicado por esses morbos, né? Pode mudar, por favor? Olha lá, muitas pessoas consideradas enfermas, na realidade elas são só doentes psicopáticos, não é psicopata não, viu, gente? São doentes mesmo, pessoas que são fóbicas, são histéricos, depressivos, maníacos, né? Então, as doenças são consequências desses estados mórbidos emocionais, psicoemocionais, que ficam o tempo todo criando esse tipo de energia, que depois somatiza e cria um monte de doenças. Quase todo mundo sabe que diabetes, por exemplo, não é só oriunda de sei lá, de um problema de você comer muito açúcar, né? Porque tem gente que come açúcar, 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 e aí não fica diabético.
né? Muito da diabetes tem a ver com a falta de doçura na vida. São pessoas que trazem uma amargura muito grande, uma tristeza ligada à amargura, ligada à desesperança, aquela pessoa assim que, sabe, eu não aguento mais minha vida é uma meleca, entendeu? Estou vivendo só porque tem que viver. Então, essa falta de doçura, essa amargura, pode criar uma diabetes tipo 2, por exemplo, né? Pode mudar, por favor? Aí fala das guerras, porque mostrando ainda que em inúmeros momentos da nossa vida, né, determinados tipos de doenças eclodem, né, eclodem de uma forma mais intensa, né? Por exemplo, por que que numa guerra determinados tipos de doenças ficam mais patentes, mais presentes do que outros? A gente está vendo, por exemplo, a gente está numa época de pandemia, só que o vírus, né, vamos dizer, está muito menos letal, porque se a gente for pegar essa variável Ômicron e todas as a BA1, 2, sei lá o que, BBB, elas causam sintomas leves, igual uma gripe. Só que tem pessoas morrendo de câncer adoidado, pessoas adoecendo de todo tipo de coisa, de doenças assim que vieram do nada. Por quê? Porque baixaram demais o seu sistema imunológico, entraram num processo de medo, desespero, né, incerteza e aquela coisa toda. Isso fez um campo propício para aquilo que já estava instalado, igual a herpes, né? Muita gente tendo acesso de herpes. Então, aquilo que já estava lá, baixou o sistema imunológico, veio à tona. Puf, estourou um monte de coisa. Então, todo esse campo psíquico negativo que foi criado nessa época pandêmica está vindo agora à tona, em crianças, em adultos, em idosos, em tudo quanto é lugar. Pode mudar, por favor? E aí, pode mudar também? Aqui, ó, enquanto o paciente for considerado apenas em função de várias doenças que surgem e desaparecem pelas peças vivas do seu corpo carnal, é certo que ele continuará visitando os consultórios médicos até o fim da vida. Novamente, ele termina aqui falando que a medicina não pode ficar olhando só para as partes, só para as doenças, só para ficar querendo tirar dorzinha aqui e acolá. Não sei o quê. Doutor, eu estou ansiosa, toma esse fluoxetina. Ai, doutor, eu estou com dor de cabeça, toma dipirona. Ai, eu estou com dor aqui, não sei o quê, toma um anti-inflamatório. Enquanto ficar só vendo partes e consequências, não vai ir conhecer a parte das causas, não vai curar realmente o problema. E a pessoa vai, um momento ali, ó, melhora aqui, daqui a pouco vai voltar de novo. Não vai haver cura, porque o problema não é a doença, não é o sintoma, o problema é o doente. Pode mudar, por favor? Eu acho que é o último slide. Isso. Pode mudar isso. Aí, ó, esse. Que eu peguei como boa aluna de filosofia, né? Aí eu peguei isso, mens sana in corpore sano, mente sana num corpo são. Lembra dessa frase? Que é aí um aforismo que a gente ouve desde pequena. Mente sana, não adianta. A gente, para ter o corpo sadio, a gente precisa ter mente sadia. Para ter a mente sadia, precisa ter o corpo sadio. Os dois têm que andar juntos. Então, mens sana in corpore sano. É uma citação latina, isso eu nem sabia, né, que eu fui procurar. Uma citação latina derivada da sátira, décima, né, da sátira 10, do poeta romano Juvenal. No contexto, a frase é parte da resposta desse autor à questão sobre o que as pessoas deveriam desejar na vida. E aí tem uma parte dessa sátira, que ele diz: deve-se pedir em oração que a mente seja sã num corpo são. Peça uma alma corajosa que careça do temor da morte, que ponha a longevidade em último lugar entre as bênçãos da natureza, que suporte qualquer tipo de labores, desconheça a ira, nada cobice e creia mais nos labores selvagens de Hércules do que nas satisfações, banquetes e camas de plumas de um rei oriental. Revelarei aquilo que podes dar a ti próprio.
certamente o único caminho de uma vida tranquila passa pela virtude, né? Muito legal, que eu gostei, tem a ver aí com os estoicos, com Sêneca, né, Epicuro, né, Marco Aurélio, que falava justamente disso. O que importa não é uma vida longa, mas é uma vida profícua. É aquilo que a gente faz da nossa vida, que ela seja grande, que ela seja profunda, que ela seja bonita, que ela seja útil, né? Isso que traz saúde, isso que traz propósito. Então a gente vai ficar hoje aqui por aqui, viu, gente? São os 2 capítulos que a gente ficou de comentar. Queria saber se alguém tem alguma pergunta. Tá tudo ok? Deu para compreender? Ficou claro, apesar desse entre e sai aí, que ó, a internet estava uma bombinha hoje? Se não tiver mais nenhuma pergunta... Opa! Eu não estou vendo ninguém, gente. Aumenta aqui. Ah, sim. Então, se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente faz a nossa prece, né, para encerrar mais uma vez. E lembrando, divulguem. Eu gostaria muito que vocês divulgassem, né, as lives, divulgassem o canal, porque a gente está remontando o nosso canal. Antes a gente tinha 3.000 e tantos inscritos, agora a gente está com 200 e pouco, então a gente tem que divulgar, né? Passar, mesmo se vocês já estiverem inscritos, mas divulga, passa. Como disse aquele um canal espírita que eu estava assistindo hoje, disse que quem acredita no bem divulga o bem, né? Então, divulgar o bem, divulgar coisas que agregam, também é fazer caridade. Então, que possamos agradecer pelos momentos que nós possuímos aqui, que nós passamos, falando sobre coisas importantes, elevadas, trazendo isso para o nosso dia a dia, para o nosso processo de autoconhecimento e autocura, porque não tem como nós nos autocurarmos sem nos autoconhecermos. E através dessa introjeção, que nós vermos as questões que ainda precisamos lidar dentro de nós, aceitar se necessário, modificar se preciso, que nós teremos também condições de equilibrar, de nos libertar. Então, que tudo isso possa, antes de tudo, antes de pensarmos em levar lá para fora, em querer ficar modificando, apontando dedos, tudo isso tem que fazer efeito, fazer sentido dentro de nós. Até porque nós somos o somatório de tudo isso, de todas essas várias personalidades, de inúmeras e inúmeras vidas. E sabe lá o que a gente fez no passado, mas se sabemos que esta é uma das melhores vidas, das vidas mais conscientes que nós temos, podemos pensar que já passamos por muitas existências de uma forma mais inconsciente, menos sábia. Então, que possamos trazer os conhecimentos de agora para ressignificar muita coisa no nosso passado, para poder semear melhor no nosso presente e colher de uma forma muito mais saudável no futuro. Agradecemos pela oportunidade e se te pedimos algo, Senhor, é a oportunidade sempre presente na nossa vida de nos libertarmos dessas ilusões, dessas travas, dessas toxinas, que possamos crescer, que possamos sorrir, que possamos agradecer, que possamos honrar esta atual encarnação, fazendo dela um grande campo de semeadura salutar. E um dia, quando voltarmos para casa, para o verdadeiro lar do qual viemos, o mundo espiritual, possamos voltar pela porta da frente, com as nossas asas mais limpas, com a nossa veste mais luminosa. Agradecemos e pedimos a permissão para o encerramento da aula de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.
Assim seja. Gente, então é isso. Obrigada aí. Vai ficar gravadinha, depois é só vocês checarem lá no YouTube, tá? E o